Tá. Eu vou compartilhar com vocês aqui um arquivo. Arquivos. Minha conversa lá. Está vendo esse arquivo aqui, ó, a lista de presença e patologia? Vocês conseguem ver? Entra ali, clica no link e preenche para mim, tá? Preencha a planilha, porque aí eu vou saber quem que estava presente aqui na live, tá? Ok? Beleza? Ô, professor, teria como Oi. repetir? Eu acabei de entrar. Oi, cadê você que eu não estou te vendo? Quem que é? É o Matheus William. Fala, Matheus. Você poderia Por que repetir? que eu não... Não, tem um link aí disponível para vocês. E nesse link é um formulário para preencher com o nome e RA de vocês. Aí ele vai criar uma planilha. Aí, agora eu estou te vendo, Matheus. Aí vai criar uma planilha, e essa planilha é a presença de vocês hoje. Beleza. Só que eu sou novo com esse negócio aqui, tá nos arquivos. Ok? Beleza? Beleza. Eu não tô tentando... Esse negócio aqui é complicadinho, né? Como é que foi a aula de ontem? Foi legal. Ô, Jair, entra aí também, junto com o Matheus. Por que eu só estou vendo o Matheus e não estou vendo os outros? Você sabe o porquê, Matheus? É porque tem que ativar a câmera. Cada um tem que ativar a câmera, né? Ah, Se não entendi. ativar, não entra. Entendi. Beleza. Ô, Matheus, quando eu entro num arquivo aqui, vocês conseguem ver aí? Não, eu só tô conseguindo te ver, você, o Erlon e o Gustavo Picoloto. Oi? Agora só Gustavo. Consegue Só sim, consegue sim. É só ir do lado Tá esquerdo certo. ali, Olha, ó, chat Ah, aparecendo sim. aí? e arquivos. Estão me ouvindo? Beleza, vou tentar olhar aqui. Agora vocês conseguem ver aí ou não? Já preenchi. Peraí, só que não é esse arquivo aqui não, é o outro aqui. Ô, Gustavo, passa da câmera. Só dá pra ver nariz. Como que é o negócio da presença, professor? Desculpa, acho que o senhor acabou de falar, mas não é mais para colocar no chat? Tem que estar todo mundo Oi, aqui, professor, é isso? Ninguém tá Oi? me ouvindo? Isso, a planilha, você está falando? Então, que planilha é essa? A gente tem que preencher ou é só colocar no chat? Tá dentro do sistema, desse sistema aí. Deixa eu ver aqui. Se você tá no PDF. Esse aqui. Tá. Esse arquivo aqui. Esse arquivo que vocês estão conseguindo ver, né? Não. Não? Não, tô vendo não. Tô vendo só você. Não, Só tá eu tô vendo o Gustavo e o professor. Só isso. Agora eu só tô vendo o professor. Espera aí. Os arquivos PowerPoint vocês conseguem ver? Não tá aparecendo, professor. Não? Você não tá jogando a tela pro... Aí tem que ver como é que eu faço para compartilhar esse trem aqui, então.
Ontem o Sopena, foi Sopena, hein? Conseguiu fazer Oi? aparecer a tela. O professor, ele tá lá nos arquivos na sua aula. Só que não Certo. tá aparecendo na tela, porque hoje à tarde eu vi eles. Uhum. É só entrar ali, ó, do ladinho, os alunos, que é diferente do professor. Arquivo, Aulos. aí Abrir para vai... dar um... Aí Aqui, tem... Ah, tá aparecendo aqui nos arquivos, tem lista de presença, patologia. Aí o Isso, arquivo- essa mesma. Só que no caso a gente tem que preencher, como que funciona? Isso. Um negócio difícil, hein? Segundo bimestre, patologia. Material da aula. Ah, é essa aqui, ó. Fissuras por movimentações higroscópicas. A Isso, lista é o de material. presença, patologia. Isso. Ô, Esse professor, aqui, mas a agora gente vocês vai estão preencher, vendo? professor? Hein? Agora eu Vocês estão encontrei. vendo a minha tela agora ou não? Não, eu tô vendo o Erlo. Entendi. Não Agora tá eu tô te vendo. Não, você tá vendo o arquivo? Ô, professor, é assim, ó, no Teams tem um espacinho que o senhor consegue disponibilizar todos os arquivos. Então, os arquivos dessa aula estão lá. Aí tá a planilha também em Excel. A minha dúvida é, a gente tem que baixar essa planilha, preencher ela e colocar de volta no Teams? Como que Não, funciona? você só preenche e envia, que vai aparecer para mim depois. Envia pelo chat ou anexa nos arquivos de Não, novo? não, você preenche lá, ele é um formulário. Quando, é igual a prova, você preenche, nome Entendi. RA. Mandou enviar, ele vai aparecer para mim, entendeu? Entendi. Beleza. Agora, eu só queria saber o seguinte, esse arquivo aqui, ó. Deixa eu ver se... Esse arquivo aqui, vocês não... eu tô com um arquivo da aula, que é danos causados por movimentações higroscópicas. Esse arquivo vocês conseguem abrir aí. A minha Professor, dúvida é... o senhor apertou algum Eu botão manipulando o slide aqui, vocês não conseguem ver. Não, mas o senhor acabou de apertar algum botão aí, não sei o que foi, que apareceu a tela do senhor pra gente. Apareceu? Apareceu toda a tela. Tá, se eu descer aqui, vocês estão vendo eu mexer? Não, agora não. Agora tá aparecendo o senhor só. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá difícil aqui, hein? Professor, Oi? Ô, Gustavo, apareceu eu aí? do lado do microfone ali tem Ele tá aparecendo, um quadradinho com uma setinha para Tem um cima. Só o senhor clicar nele. Tem. Aí tem que clicar nele? É. Aí o senhor seleciona a tela aí. Que o senhor quer que apareça. Entendi. Mas todo Gustavo é inteligente, hein? Que Ah, vou botar tá, agora... o nome do meu filho de Gustavo. Entendi. Esse aqui. Gustavo do céu, afasta da câmera, meu amigo. Só dá pra O que está aparecendo para vocês? Aê, deu certo. Aê! Mas está aparecendo fissuras. Está aparecendo fissuras causadas por movimentações térmicas? Isso, tá Isso, aparecendo. assim. Isso, tá, mas tá, vocês estão ligados que esse arquivo aqui é da semana passada, né? Lembra? Aham, Lembra, né? sim. Só para a gente se situar aqui, ó. Nós falamos sobre fissuras causadas por movimentações térmicas. Tá lembrado, né? Tô fazendo a prova Beleza. de administração, Então, tá bom. cara. Não dá. Aí, agora, então, beleza. Agora, nós vamos... Um barrigão aqui atrás. Ô, Carlos, Calma aí. tem que ver, Hugo. Cortei o vídeo. Olha lá. Porque não... Eita! Aí. Esse arquivo que vocês estão vendo, danos causados por movimentações higroscópicas. Isso, Consegue ver? Isso. Sim? consegue. Nossa, finalmente consegui.
Isso. Dá para ver então, né? Sim. Vai lá. Beleza. Beleza. Então tá bom. Deixa eu ver o que tem de mensagem aqui. Beleza, tá. Bom, antes de começar a aula, eu vou fazer um experimento com vocês aqui. Vocês estão vendo uma bacia aqui na minha mão? Sim ou não? Tá vendo o quê? Um recipiente. Não, a gente Não, tá tá não. vendo a aula 7. Tá na primeira tela. Oi? Vocês estão me vendo? Não, só a tá gente aparecendo só a tá tela. vendo o slide da aula 7. Você Ah, vai ter tá. que trocar a tela pra gente poder Tá. te ver e depois voltar pro slide Tá. da aula. Aí, o que Entendi. o pessoal quer fazer, vem que vem. Aí, o pessoal quer que faz isso. É que eles não estão ligados à câmera. Então, aqui, para eles, vai estar... não vai ter validade de aula. Tá vendo? Quero ver lá o Gustavo Henrique. Ele não tá ligado à câmera. Aí, então, é como se ele só tivesse entrado e não tá participando. Negócio complicado, você tem que ligar um para ligar o outro, né? Beleza? Tá. Ó, vocês estão vendo aqui um recipiente aqui, ó. Sim. Sim, Dá para perceber que tá com água, né? sim. Sim. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar um tijolo de cerâmica, tá? Ó. Uma peça de concreto. Um tijolo, ó. Tem como você te... E no final da aula eu vou voltar a essas duas peças aí, tá? Pra gente chegar a algumas conclusões aí no final. Tá bom? Então, agora eu vou voltar lá no slide, tá? Aquela, estava escrevendo lá do parágrafo que foi pro mês lá, cobertura, telhamento. Não, comissão não. Ué, cadê o arquivo? Aí. Vamos lá, vocês estão vendo aqui a tela, certo? Sim ou não? Não, agora tô. Tá? Danos causados por movimentações higroscópicas, certo? Certo, Bruno? Tá, Alô? tá, professor, aparecendo. Certo, Tá, certo, apareceu? certo. Tá, agora sim. Então tá bom. Vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre higroscopicidade. Olha lá, mas agora não. Mas como você pode ficar deixar aí? Aqui, tá aparecendo aqui. Deixa eu ativar o chat para ele. Olha lá. Ô, professor, o senhor desligou o microfone do senhor. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Tá, então vou voltar lá então no slide. Então, higroscopicidade, tá? Ou higroscopia é a propriedade de certos materiais absorver água, tá? Eu não vou entrar em detalhes de onde veio a origem da palavra,
tá? Mas o que é importante saber é o seguinte, que essa capacidade de absorver água não necessariamente está ligado ao componente, ao material, entrar em contato direto com a água, tá? E sim, até mesmo pelo fato da umidade relativa do ar também pode afetar, tá? Um exemplo bem característico disso é o cimento. O cimento ele tem que estar fechado numa embalagem, porque senão ele em contato com o ar, e dependendo da umidade relativa do ar, ele pode até começar a reagir. Então, a higroscopicidade tem a ver com a propriedade de absorção de umidade de certos materiais. Óbvio que tem materiais que é mais ou materiais que é menos, né? Bom, ainda segundo o nosso professor Écio Tomás, né, as mudanças higroscópicas provocam variações dimensionais de materiais porosos. Professor. Oi. Alô? Oi. Nesse sentido, um tijolo de barro, esse termo que o senhor está usando é distorção ou a modificação do produto, do material? Não, distorção só o não. poder de absorção. É absorção. Sim. E aumento dimensional. Ah, tá. Porque o que acontece? Quando você tem um componente, vamos pegar um tijolo, né? Quando que o tijolo é formado? É barro, né? Barro, e ele é prensado. Aí, né, quando ele é prensado, os vazios de água tendem a sair e o calor evapora o resto da água e ele contrai e funde, certo? Então, o que acontece? Ele se fundiu, ficou com um tamanho. Aí, quando ele é levado para a obra, né, se ele ficar em contato com água bem rapidamente, essa água vai ser absorvida pelo tijolo, mas não o suficiente para aumentar ele de tamanho. Mas se ele ficar muito tempo em contato com a água, o que vai acontecendo? Os vazios de ar vão sendo preenchidos com água e ele começa a expandir. E esse fenômeno acontece com quase todos os componentes que a gente usa na construção. Vamos tirar sai fora dessa lista aí os materiais metálicos, né? Eles não. Porque o processo de fundição deles é muito rigoroso e elevadíssimo. Então, assim, o aço não. Mas o PVC também não. Agora, tijolo, concreto, argamassa, sim. Então, o contato com a água provoca neles variações dimensionais, tá? Nos materiais porosos. Outro exemplo, que é o que está na foto aí, é o forro era um forro de madeira prensada, foi colocada num ambiente de piscina aquecida. Então, toda vez que o vapor leva para cima as gotículas de água, né, o forro absorvia a água e, inclusive, chegava a formar poça d'água sobre o forro, porque o forro de madeira sugava a água e formava uma lâmina de água em cima. Bom, resultado disso, nessa obra em questão, a instalação elétrica começou, a caixinha de instalação elétrica começou a corroer, desceu, desprendeu da laje e começou a ficar em contato com a lâmina da água sob o forro. Na foto de baixo aqui, desculpa, na foto de baixo aqui, dá para ver
gotas d'água formada na tubulação, em uma poça d'água formada entre o forro, né, entre a laje e o forro. E a instalação elétrica praticamente em contato com essa lâmina d'água. Então, o risco de choque elétrico, de curto-circuito ali, era muito grande. E isso tudo por quê? Porque é um projeto mal executado de ventilação numa área que provoca muita umidade e um forro que absorvia muita umidade. Então, juntou dois componentes que não condiz com o local que foi instalado, né? Isso é para vocês verem como o profissional, o engenheiro e arquiteto, muitas vezes desconhece essas informações e acaba escolhendo materiais de forma errada, ou provocando uma área de piscina aquecida, ou se quer manter esse tipo de forro, tem que ter uma ventilação forçada o tempo todo, né? Para tirar essa umidade do local. Ou então, colocar exaustores no forro, ou então mudar o tipo de forro, né? Então, para vocês terem ideia de como é importante você escolher bem o material na hora do projeto ou na hora na hora de escolher o projeto ou na hora da execução, ok? Até aí tá tudo tranquilo? Sim ou não? Por favor, se manifestem aí. Tranquilo, professor. Ah, que bom. Então, dá um desespero. Certo. Não sei se eu estou falando para ninguém. Não, tá tranquilo, professor. Tem que desativar o microfone porque os moleques não param de gritar. Não, tranquilo. Deixa. Tem molecada aqui em casa pega fogo. Tá, beleza. Bom, mas é que a gente fica preocupado porque eu não sei se tá rolando direitinho aí ou não, né? Então, beleza. Vamos lá no slide de novo. Caramba, esse negócio aqui é complicado. Não tem hora que eu me perco aqui, né? Bom, então beleza. Bom, aí a umidade e a forma de acesso aos materiais, né? Ó, um exemplo de o tanto que a umidade pode resultar na qualidade final de uma peça de concreto, né? Quando a gente concreta a laje, né, a gente tem que promover a cura dela úmida, né? Vocês já viram isso na aula de concreto, já viram isso na aula de tecnologia, e já estou cansado de saber disso. Bom, aí o que o autor está falando aqui? Ó, que a água em excesso na produção dos componentes à base de cimento permanece livre no interior do componente. E ao evaporar, provoca contração do material. O que o autor está querendo dizer? Que a peça de concreto, ela precisa de água para a produção da concretagem, né? E depois, quando você concreta a peça, você tem que umedecer a peça de concreto para que ela não retraia. O que acontece? Quando você... Vamos pressupor o seguinte: você concretou a peça, mas esqueceu de jogar água no processo de cura. O que vai acontecer? A peça de concreto, ela começa a curar, né, a secar, e aí a água que está dentro do concreto, ela vai querer evaporar, porque está recebendo o sol, né? Aí ela vai para a superfície, esse processo chama-se exudação, tá? Aí ela vai para a superfície, e ali na superfície ela tende a evaporar.
Então, por isso que a gente joga água. Por quê? Porque a ideia é que aquela lâmina da água continue ali para deixar o concreto numa temperatura o qual que a cura se dê no processo do interior do concreto para fora, né? Quando a gente não faz isso, a gente não joga água, o que acontece? A água evapora, aí há uma contração dessa pasta de concreto, né? E essa contração, ela faz as fissurações, que é na imagem que vocês estão vendo do lado aí. Então, essa é uma laje que não foi curada corretamente. O sol agiu e aí a água que estava presente no concreto foi sugada e evaporada. Então, a gente chama de fissura de retração, tá? Por perda rápida de água. Então, só que aí é o seguinte, também jogar muita água vai fazer com que o concreto demore mais para curar. E pode ser prejudicial também. Então, a gente, na prática, faz o seguinte. Quando o concreto começa a ficar endurecido, você aperta o concreto com o dedo. Se o seu dedo mergulhar no concreto, ele não está no ponto ainda de jogar água. Ele não está com o processo de endurecimento ainda apto a ser jogado água. Agora, quando você apertar o concreto com o dedo e o dedo não penetrar no concreto e apenas fizer uma leve sujeirinha no dedo, aí é a hora de você jogar água. Esse processo aí, na prática, chama-se processo do aperto, que é o momento que o concreto já está endurecendo, né? E você pode jogar água à vontade, em abundância, que ele não vai, essa água vai pairar ali em cima da superfície e aí vai evitar a fissuração, tá? Então, é uma dica que a gente emprega. Agora há pouco, esses dias atrás, nós fizemos um reparo numa ponte aqui em Maringá. Foi retirado o concreto velho, que estava em deterioração, e foi colocado um concreto novo. E ela foi concretada em 2 etapas. Isso aí eu vou colocar, disponibilizar para vocês em vídeo mais à frente. Ela foi concretada em 2 etapas. A primeira etapa foi concretada sob sol forte. O momento de aperto foi mais rápido, levou 4 horas. Na segunda etapa, o clima estava muito... inclusive choveu no final do dia, estava úmido. O tempo de aperto levou quase 6 horas. Então, se depende muito da umidade relativa do ar do dia. Ok? Mais uma vez, vou parar aqui, vou perguntar. Tá tranquilo até o momento? Para mim tá tranquilo. Beleza. O Rangel tá falando que não está conseguindo editar esse formulário. Consegue editar, sim. Mas tenta mais tarde aí, tá bom? Se não conseguir mesmo, me avisa aí. Eu vou ver se eu consigo copiar aqui as conversas do chat para saber quem estava aí e quem não estava. Tá bom? Então, beleza. Vamos passar para o próximo aqui. Então, aí, no tijolo, né, acontece uma coisa meio parecida. Se você pegar um tijolo muito ressecado, igual esse está na imagem aí, e você for assentar o tijolo numa alvenaria, esse tijolo, do jeito que ele está ali, cheio de fissura, né, ressecado, na hora que você jogar a argamassa nele, ele
além de ser poroso, fissurado e ressecado, ele vai fazer o seguinte, ele vai sugar que nem uma esponja toda a água da argamassa. E isso, lá na frente, pode provocar fissuras na argamassa de assentamento, pode até provocar o destacamento dessa argamassa de assentamento do tijolo. Isso por quê? Porque você executou uma alvenaria com tijolos muito ressecados. Por isso que os pedreiros, quando eles percebem que o tijolo está muito ressecado ou recebeu muito sol, eles pegam uma brocha e asperge a água no tijolo, né, para que o tijolo absorva um pouquinho de água que ele jogou, né, no tijolo, e depois ele pode assentar para que o tijolo não roube a água da argamassa. Tá? Novamente, a argamassa precisa daquela quantidade de água para dar o tempo de cura dela ali, certo? Ok? Pessoal, tudo certo? Tá aí? Certo, professor. Isso, responde, pelo amor de Deus. É que a gente põe no mudo. Hã? É que eu coloco no mudo, todo mundo coloca no mudo. Não faz isso não, fica aí, pô. Bem, então é o seguinte, aí tem a umidade relativa, né? Por isso que a gente coloca saco de cimento, a gente deve colocar, né? Saco de cimento sobre estrado de madeira, né? Aqui o autor até fala em 30 centímetros afastado do chão, porque se você vai guardar o cimento num lugar onde fica em contato com um chão úmido, é óbvio que o cimento vai reagir com essa umidade presente no solo. Da mesma forma que se encostar numa parede que recebe chuva, mesmo que seja pelo lado de fora, também vai. Então, a recomendação é que fique aí afastado tanto da parede quanto do chão, para que não receba umidade de fenômenos meteorológicos, de umidade ascendente. A mesma coisa, telhas de fibrocimento. Outra característica da umidade por absorção do material, do componente, né? Então, a umidade do solo, a umidade presente no solo poderá ascender por capilaridade à base da construção. O que é capilaridade? O próprio nome diz, são furos capilar presentes nos componentes. Então, o tijolo cerâmico maciço ou tijolo de concreto, eles são porosos. E esses poros são capilares, né, do diâmetro de um fio de cabelo, muitas vezes. Por isso que é a palavra capilaridade. Então, se o tijolo está em contato com o solo, né, o que vai acontecer? Eu vou ter uma umidade que vai ser absorvida pelo bloco, pelo tijolo, né? Então, na imagem aí que vocês estão vendo, é uma parede que está em contato com o solo, né? E aí a parede está sugando a umidade e aí aparece essa umidade para o interior da edificação, que é a foto abaixo aí, tá? Então, essa umidade, ela pode vir tanto por baixo quanto pelas laterais, como está no desenho de cima. E como está também no desenho de baixo aqui, né? Então, a umidade por supressão capilar é sugada pelo bloco, que pode ir tanto para baixo em forma de lâmina d'água, quanto para cima por umidade capilar. E os estudos dizem que essa umidade pode subir aí até 70, 80 centímetros. Normalmente, sobe a essa altura. Só que eu, particularmente, já tem casos de que essa umidade chegou a subir aí quase 2 metros de altura, tá? Então, é muito importante a
a impermeabilização dessas peças de forma a garantir aí essa qualidade dos produtos que vocês entregam. A impermeabilização é a forma de prevenção, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o reparo disso é muito difícil. Porque o que eu vou para você? Vamos pegar, por exemplo, essa edificação do desenho aqui de cima aqui, ó. Tá? Se eu tenho essa condição aqui, para eu impedir esse problema aqui, eu vou ter que ir lá no terreno do lado ali, escavar e impermeabilizar essa parte da parede que está em contato com o solo. Tá. Isso numa situação em que eu tenho a área lá fora para escavar e impermeabilizar. E quando eu não tenho? E quando é uma edificação, uma colada na outra? Que é o que a gente mais encontra nessa situação, né? E aí que está o problema. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Isso aqui aconteceu aqui em Maringá, tá? É um estudo de caso. Duas residências, uma encostada na outra, tá? Acontece que a residência de cima era mais alta que a do meu cliente. Essa parede que vocês estão vendo aqui, tá? Nessa foto aqui, é a foto real. O que aconteceu? O cliente, ele retirou o reboco e me chamou lá, falou, o que eu faço? Tá? Né? E aí, eu com o recurso de câmera termográfica, que é essa foto aqui que eu estou clicando, é uma câmera que ela, nessa foto aqui você não vê, ó, você não vê a umidade. Mas nessa foto da direita aqui, é uma câmera que tem um recurso e ele aponta na parte lilás, é onde está a umidade, tá? Se a gente for comparar as duas fotos aqui, a umidade está nessa região aqui, ó. Tá? Nessa região aqui e mais concentrada nessa região aqui, né? Foi até feito um furo aqui para ver se saía ou se a gente conseguia acessar a umidade. Não tivemos muito sucesso, não. Bom, o que foi feito, né? Nós tínhamos lá tanto a umidade que vinha da edificação mais alta, quanto uma umidade ascendente. Por que ascendente? Porque estava em contato do solo subindo também as paredes. Tá? Tem um desenho aqui, mais à frente, para vocês tentarem entender. Essa foto que vocês estão vendo aqui, eu estou com um torrão de argila na mão, é o seguinte, é um pequeno buraco que nós fizemos no piso. Deixa eu aumentar o desenho aqui. Aqui vocês estão vendo, é um buraco que a gente fez no piso. Extraímos uma parte do concreto. Aqui, para vocês entenderem, eu tenho duas paredes. A parede do vizinho, que é essa aqui, e a parede do meu cliente, que é essa aqui. O que nós fizemos? Nós demolimos 1 metro de parede e escavamos a parte de concreto. Por quê? Por que a gente fez isso? Porque, primeiro, que a parte de concreto aqui, ela não era impermeabilizada. E a umidade subia a parede. Essa argila que nós tiramos, depois que eu removi o concreto, eu peguei o torrão de argila e apertava. O torrão estava tão úmido que saía um pouquinho de água na minha mão. Então, o que a gente fez? Eu tirei a parte de concreto e coloquei um novo concreto aqui, só que agora com impermeabilizante. Né? A ideia era criar uma barreira de concreto para que a umidade não subisse a parede. Né? Mas aí eu tinha um outro problema. Eu tinha a umidade que vinha do solo da edificação.
que estava mais alta, né? Então, é a umidade que vinha pela lateral, que passava a parede da obra do morador ao lado e chegava à parede do meu cliente. Então, qual que foi a ideia? Criar uma barreira também, né, entre as paredes. Na parte que eu demoli, eu coloquei lona plástica, né? Então, aqui, ó, onde eu escavei e enchi de concreto novo, né? Aí eu reboquei a parede do vizinho com um revestimento com aditivo impermeabilizante, tá? Eu coloquei uma lona de polietileno 300 micras, que é uma lona mais grossa. Eu grampeei essa lona plástica na parede do vizinho, rebocada, tá? Observe que os pilares eu não mexi, certo? Porque depois eu vou rebocar com aditivo impermeabilizante, né? Aí eu construí a parede, novamente, do meu cliente, só que agora eu assentei os tijolos com argamassa com aditivo. Desde lá de baixo até, nesse caso aí, nós subimos 1,5 metro até chegar na altura do piso do vizinho lá. Então, eu assentei os tijolos com aditivo, tá? Então, entre a parede do vizinho tem uma lona e a parede nova que eu estou assentando aqui, ok? Depois eu reboquei e aí fizemos o revestimento sobre a parede. Então, o que aconteceu? Eu criei uma barreira da umidade ascendente, eu criei uma barreira da umidade que vinha do vizinho, e essas barreiras foram tanto com argamassa com aditivo, com lona plástica e com reboco também com aditivo impermeabilizante. Ô, professor. Oi, pois não. Aquela lona ficou lá? Ficou presa lá. Mas ela não vai se deteriorar? Não, mas ela vai levar 50 anos para isso. Entendeu? Então tá, entendi. Porque o plástico, ele se degrada, mas ele leva muitos anos. Mais de 50, tem plástico que vai até mais de 50. E aí, tanto é que a gente voltou várias vezes lá nessa edificação, mesmo assim em período chuvoso. Essa foto, por exemplo, aqui foi tirada já com a parede, com papel de parede, inclusive, ó. E aquela umidade sumiu. Pode observar na foto aí que não tem mais. Então, a gente fez esse procedimento. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Não é barato. É mais barato prevenir. Então, quando foi construído essas duas edificações, né, e elas foram construídas pelo mesmo construtor, elas já deveriam ter sido pensado nisso, nessas barreiras, de forma a que a umidade não passasse nem por cima, né, nem pela lateral e nem por baixo, né? E isso não foi pensado, né? Não foi pensado. Então, o que a gente diz aí? Que a prevenção é melhor do que o reparo. Esse reparo aí, para vocês terem ideia, se fosse só fazer um reboco sem garantia nenhuma, né? Tirava o reboco velho, deixava do jeito que estava lá e colocava um reboco novo,
o reparo ia ficar aí uns R$4.000, mais ou menos, nessas paredes aí. Só que não dava para dar garantia no serviço. Para garantir o serviço, essa cliente aí gastou quase R$12.000, é quase 3 vezes mais. Só que ela falou assim, eu não quero ter mais dor de cabeça com umidade. Bom, isso foi em 2017, até hoje ela não ligou, né? Felizmente. Então, Professor, oi, pois não. e qual é a causa dessa umidade? Foi feito um laudo? Foi feito um laudo. A causa está aqui, nesse desenho aqui que a gente mostrou aqui para vocês, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Então, aqui, ó. Primeiro, tinha um vazamento da edificação acima aqui. Esse vazamento foi contido pelo vizinho de cima, só que a umidade continuava vindo nessa parte de aterro aqui, ó. Porque era uma edificação mais alta, então qualquer umidade que vinha da rua lá de cima, ela atravessava e ia parar na edificação mais baixa ali. Isso porque ele tinha 2 paredes, mas não tinha sistema de impermeabilização entre elas. E foi o que a gente fez, a gente criou uma barreira impermeabilizante lá. Quem que é que perguntou? A Edna. Eu, Quem? Eu quem? Edna. Ah, sim. Então, você conseguiu entender, Edna, que eu falei ou não? Sim. Tá, então, o que a gente fez aí foi criar uma barreira. Então, assim, aonde que o construtor errou? Ele, primeiro, toda a questão de impermeabilização de parede, de tijolos, né, parede de concreto, em contato com a terra, ele desconsiderou. E a outra questão é que, não sei se ele achou que tendo 2 paredes de tijolo já seria uma barreira suficiente. Só que não é. A gente sabe que os componentes são porosos e eles absorvem. Então, o tijolo não pode ficar em contato com o solo em hipótese alguma. Certo? Professor, mas eu vi ali no reparo que você fez, você reparou só uma parte dela. Essa umidade não poderia, então, se apresentar em um outro local? Vamos lá, eu não entendi a pergunta. Vamos lá? É porque pelo reparo que o senhor fez lá, que o senhor colocou a lona, era uma parede interna de uma casa e provavelmente externa de outra. Isso. Aí o senhor fez um reparo num quadrado ali, num espaço pequeno. Essa umidade não iria apresentar num outro lugar? Já que ela vinha dos terrenos não, assim? Então, sabe o recurso de termografia que eu falei para vocês aqui, ó? Nessa foto? Tá vendo? Sim. Então, o que a gente fez? A gente passou essa câmera em toda a parede. O que a gente observou? De 1,5 metro para cima, a parede não tinha umidade. Entendeu? Uhum. Você conseguiu entender ou não? Sou eu um carro para ele. Professor, mas deixa eu te perguntar. Pois não. Essa cliente, ela te contratou para solucionar e dar uma perícia contra a empresa dessa infiltração ou para solucionar como um profissional de engenharia? Ela me contratou para solucionar. Ah, entendi. Mas, independente disso, eu fiz um relatório para apontar as causas e dar a solução, entendeu? Entendi. É que, na verdade, assim, a patologia ela não vai entrar só por uma causa de laudo, né? Pode entrar numa solução que a pessoa não acha a solução. Exatamente. Ó, eu vou colocar assim, vamos num panorama de 10 clientes, vamos pegar aí que 6 querem fazer laudo para acionar alguém e 4 não. 4 eles querem resolver o problema, entendeu? Eles querem Entendi.
eu quero uma solução, eu quero saber como que eu resolvo isso, entendeu? Então, a gente faz aí, muitas vezes, um projeto ou um laudo. Esse da ponte, por exemplo, que eu estava falando, o cliente, ele já ganhou na justiça a construtora, na verdade, foi a incorporadora, entregou uma ponte com problemas, né? Aí passava carro lá, e a superfície do concreto deteriorado, aparecendo armadura. Aí o síndico me chamou e falou assim: Júlio, eu quero resolver, porque eu já ganhei na justiça, nós estamos em trâmite aí de como vai ser feita a negociação, mas agora eu quero resolver. O que eu preciso fazer para recuperar essa ponte? Aí eu fiz para ele, eu até propus para ele não precisar fazer um laudo, e sim um projeto de recuperação. E isso foi feito. E acompanhei a obra de recuperação. Então, quando você trabalha com laudos, não necessariamente você vai só fazer laudo para a pessoa entrar na justiça, mas muitas vezes o cliente te conhecendo fala assim: o Júlio, ele conhece aí as especificações de reparo, então ele acaba me chamando para fazer isso aí, entendeu? Certo? Entendi, professor. Certo, entendi. Sobre essa aula de hoje aí, o conteúdo que tinha para abordar com vocês era esse. Posso fechar aqui, que eu vou passar aqui para o nosso experimento aqui. Posso? Opa! Beleza? Ô, professor! Inchou muito o trem aí, professor? Tá mudo, professor. Cadê você? Ô, professor, tá muito inchado aí. Calma aí. Oi? Inchou muito? Não vai inchar. Vocês estão me vendo agora? Não? Agora tô. Sim. Eu não tô vendo vocês. Ave Maria. Tá. Beleza. Então agora nós vamos ver aqui o nosso experimento aqui, ó. Puta merda. Bacia, né? Nós vamos pegar aqui um tijolo primeiro, ó. Dá para ver aí? Dá. Tá. Dá. Ó, eu vou tentar chegar mais perto sem molhar o computador. Espera aí. Vou pegar um paninho aqui. Matheus, como que eu faço para aparecer na tela aí? Oi? Você tá Matheus, aparecendo, como que eu faço Elo. para aparecer na tela? Eu não entendi. Dividir a tela. Eu não entendi. Não sei. O pessoal tá querendo saber como é que eles aparecem na tela, mas né, cada um aparece para um, que ninguém apareceu para mim aqui. Só o professor. Então, eu também queria saber como é que a gente faz isso aí. Para mim tá aparecendo o Matheus, a Edna, o professor. Não, para mim não. Para mim só o professor. Não me chamou? O Matheus, eu nem estou vendo ele. Então, aparece o Matheus, aparece a Edna, o professor, e eu apareço bem pequenininho no cantinho. Para mim aparece o professor, você e o Gigi. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá dando para ver? Tijolo? Não. Mais um. Aê! Ó, aí. Ele tá praticamente encharcado, ó. Ele só tá uma pontinha seca, dá para ver? Ah. Só a superfície aqui, ó, ficou seca, ó. Tá? Agora vamos ver a peça de concreto aqui, ó. Tá vendo? Ah. Aham. Sim. Sim. Qual dos dois você acha que absorveu mais água? Tijolo.
O tijolo. Entendeu? E eles ficaram ao mesmo tempo no mesmo recipiente, tá? No mesmo intervalo de tempo. Então, o que a gente conclui disso aqui? Eu tenho duas peças porosas. Só que o concreto, essa peça de concreto aqui, ele foi adensado, muito bem adensado. Tem os poros capilares são menores que os poros capilares do tijolo. Sim. Então, os dois funcionam como uma esponja, os dois. Só que o diâmetro do poro capilar do tijolo, desse tijolo cerâmico aqui, é maior que o poro capilar do concreto. Então, isso faz com que o tijolo absorva mais água, tá? Mas aí vocês vão falar assim para mim, então quer dizer que todo produto cerâmico é mais absorvente que essa peça de concreto aqui que eu trouxe? Não necessariamente. Não. A telha cerâmica, por exemplo, ela é quase da mesmo poro capilar de que uma peça de concreto bem adensada, porque ela passa por um processo de queima industrial, os poros capilares são mais fechados, tá? Professor, então, tem uma pergunta aqui. Oi, não. Tem uma pergunta do Rodrigo, que ele pergunta assim, fora a câmera, tem outra forma de achar o vazamento, só quebrando? Tá mudo, professor. Tá mudo. Aperta no foninho aí. Mas eu nem encostei no... Eu nem encostei no fone, ele ficou mudo. Você entendeu a pergunta? Então, não preciso repetir, não. Ó. A câmera termográfica, ela não caça vazamento, ela caça umidade, tá? E aí é óbvio onde se tiver um vazamento, ela vai apontar aqui que aquela região ali está mais úmida. Existe a Sanepar tem um equipamento que localiza vazamento, ele vai pelo ruído, né? Agora, assim, fora esses equipamentos, não existe, é só quebrando mesmo para a gente chegar no lugar do vazamento. E é uma coisa difícil de ser encontrada, inclusive. Então, assim, eu, pelo menos, não conheço nenhum equipamento que aponte um vazamento com precisão aí. Não tem nenhum tipo de scanner? Certo. O quê? Não tem nenhum tipo de scanner, de tubulação, alguma coisa assim? Vazamento? Não, eu não conheço. Eu não conheço. Se tem, não conheço mesmo, não. E olha, oi, pois não. Professor, e por raio-x ou sonda? Sonda? Sonda. Não, eu já vi alguns itens de concreto para teste de concreto. Não, mas essa para você identificar se o concreto está interrompido, uma coisa assim? Não tem nenhum equipamento igual a Edna perguntou? Não, que eu saiba, não. Não conheço. De fato, eu não conheço, não. Aí, se vocês tiverem aí, conhecerem, pode me passar aí, que para mim vai ser uma novidade. Professor, é porque uma vez a gente fez uma visita técnica no Senai de Maringá, e lá tem uns negócios, uns aparelhos tipo scanner, que ele verifica a parte elétrica, tubulação de água. Eu tenho esse aparelho aí, mas não é ele na verdade, ele faz o seguinte, isso chama Profoscope, e ele faz o seguinte,
ele identifica na parede, não é onde tem água, mas aonde não tem parede. Tá mudo de novo, professor. Por quê? Ele identifica na parede, eu tenho essa parede, um dia eu posso mostrar para vocês. Ele identifica na parede aonde tem eletroduto, tubular. Tá mudo. Não sei por que está caindo. Não sei se é alguém que está querendo. Eu vou desligar o chat aqui, ó, para ver se mantém aí o microfone. Então, como eu estava dizendo, esse aparelho, ele chama-se Profoscope, e ele, na verdade, ele faz o seguinte, ele emite ondas, e essa onda atravessa a parede. E o tempo de retorno da onda, porque ela vai e volta, aí ele fala o seguinte, ó, nesse lugar tem um obstáculo, ou nesse lugar tem um vazio, entendeu? Mas ele não acha vazamento, entendeu? Uhum. Entendi. Beleza? Eu tenho esse aparelho aí, um dia eu vou fazer uma demonstração dele para vocês. Ele não é muito preciso, não, é um aparelho chinês, mas ele funciona. Para identificar eletroduto de elétrica, identificar tubos de PVC, porque o que ele faz? Ele no maciço de uma parede, ele vai achar um lugar vazio. Entendeu? Uhum. Entendeu ou não? Sim, senhor. Beleza. Quem que é que tá falando? É a Edna de novo. Ah, é, Edna de novo. Com vozinha de neném, Edna. É que eu sou neném, professor. Ah, tá. Então, beleza. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso aí. Eu vou fazer o seguinte, não tem atividade essa semana, né? Graças a Deus. Amém. O pessoal está chorando aí, querendo... É para glorificar de pé, sem atividade. Oi? Você é o cara, professor. Ô, professor, aí? deixa eu fazer uma última pergunta. Ô, meu querido, pois não. O professor, deixa eu fazer uma última pergunta. Sobre Edna, professor. eu não sou querido, não. Sobre aquelas sacadas que caiu de um prédio lá em Itapema. Qual que é a sua opinião como perito? Na onde? Itapema, Santa Catarina. É apartamento dela, professor. É verdade. Eu estava Cobra pensando um em valor, comprar. professor, para passar essa informação. É fachada que caiu? Tinha umas sacadas que ela tinha aquela laje em balanço e fizeram uma ampliação, que ela era sextavada, fizeram ela retangular. E elas cederam no momento que tirou a escora. Deixa eu ver aqui. Itapema? Itapema. O professor não está assistindo jornal, hein, professor? Pior que não, hein? Caiu quando Está isso? escrevendo no livro. Foi Ele não assiste a Globo, não, sexta. gente. Ele Oi? tem Sky. Caiu aonde? Quando? Foi final de Essa semana. semana. Matou, acho que 2 pessoas. 2 pedreiros. Aí eu vi, o que rodou hoje foi o cara demolindo o pilar lá, vocês viram esse vídeo aí? Eu vi que você postou no Instagram. Isso, nossa, você vê que loucura aquilo lá, hein? Povo sem juízo. Engraçado, nem no Google não tem isso aí, você está falando. É Itapema? Itapema, Santa Catarina. Ué, que estranho. Manda o link aí para me ver. Manda aí, Bruna. Vai, filha, você que faz a pergunta, eu que tenho que mandar? Eu saí do celular aqui, eu não consigo entrar, né? É tudo pelo celular, é muita coisa. Meu Deus do céu. É que a gente já tinha visto, só que o cara que faleceu é tio da Lisiane. Então aí a gente entrou nessa discussão de patologia, professor. Sobre os motivos da sacada ter caído, entendeu?
Não, é que eu estou procurando no Google aqui, não tem nada no Google. Notícias. Peraí, professor, eu vou mandar a foto que a Lise mandou para nós. Na rua São Paulo? Trânsito liberado na rua São Paulo, em frente ao prédio que pegou fogo em Blumenau. Não é. Ah, o Edna, eu apaguei. Ah, tá. Peraí. O Thales achou aqui, vamos ver. A sacada cai. Sacada de prédio em obras, desaba e 2 morrem em Itapema. E aí, professor? Eu estava passando por obra, né? Então, essas sacadinhas, elas eram sextavadas, né? Recortada. E daí o cara ampliou. Aí, na verdade, nós não temos Eu, pelo menos, não consegui enxergar como foi que ele conseguiu fixar isso na parede. Ah, não tinha sacada na parede? Tinha sacadinha sextavada, ele ampliou. Aff, velho, sério? É. Meu Aí que Deus. parecia assim, que na hora que caiu, parece que não sabia, não dá nem pra ver como que eles foram fixados aquilo lá. Pelo que tá pela foto aqui, parece que foi caindo em efeito dominó, né? Isso, Exato. caiu a primeira. No vídeo que aparece, cai a primeira lá de cima e vem derrubando as de baixo. Manda o vídeo para mim. A Lise que tem, eu não tenho mais. É do quarto para baixo. É do quarto andar para baixo que caiu. Isso já aconteceu aqui em Maringá, mas a sacada não foi ampliada, não. Ela foi mal construída, e aí ela foi deformando, aí caiu e foi derrubando as demais. Mas, professor, é possível fazer a ampliação dessa sacadinha? Não, é possível. Na engenharia, tudo é possível. Mas tem que ver o custo-benefício, porque para fazer isso aí, por exemplo, Rodrigo, eu usaria, de repente, uma mão francesa de estrutura metálica, presa na parede da fachada, nos pilares existentes, entendeu? Não ficaria em balanço. Exato, ficaria uma mão francesa embaixo ali. É melhor, fica menos bonito, mas mais seguro, né? Estou falando que tem no YouTube, né? Mas o link do YouTube vocês têm ou não? Ah, professor, eu não tenho, porque foi a Lisiane que mandou pra gente no grupo. Manda para mim, Nice. Manda para mim aí. Manda porque lá o pedreiro que faleceu é tio dela. Ah, é? É. Aí a gente entrou nessa discussão. Caramba, hein? Nossa, é complicado. Olha, ela está enviando lá no grupo. Ah, beleza, legal. Depois eu vou ver. Deixa eu ver se dá para ver. Agora acho que não. Gostei da fotinha que vocês colocaram aí, a Isadora colocou. Mas eu não estou vendo o vídeo aqui não, ué. Ela não mandou ainda. Bom, caramba, agora estou perdido aqui. Ô, criançada, então é isso aí. Estou enviando no grupo. Beleza, Lise. Eu vou... Nossa, que triste isso aí, hein? Você perdeu um parente lá, é isso? É isso, Bruno? Ela perdeu um parente? O pedreiro era tio dela. E o rapaz que saiu para comprar café era primo. É primo, né? Aí voltou, o pai tinha falecido. Meu Deus, meus sentimentos aí, viu, Lise? É uma fatalidade. Mas,
Ô, Ulisses, escreve para mim aí foi uma ampliação mesmo que foi feito lá? Estou aguardando a responder. Ah, entendi. Foi a ampliação de sacada sem saber como que ela foi fixada é complicado, hein? E tinha engenheiro responsável lá pela obra? Então, a gente não sabe muito detalhe, né? Pois é, esse que é o problema, né? Mas eu acredito que sim, né? Mas aí, nesse caso, quando há vítima, professor, o que acontece com o engenheiro? Se Ele pode. responde um processo crime. Infelizmente. Ele vai ter que comprovar que tudo que ele calculou estava certo, né? Mas enquanto isso... Civil, criminal e administrativo. Enquanto Mas ele isso pode não perder o acontece, CREA? ele é processado. Mas ele perde o Não é, CREA? professor, nas 3 instâncias? Civil, criminal e administrativo? As 3. Mas o pior deles é criminal, né? Então, mas aí enquanto o processo rola, o CREA fica suspenso? Não. O CREA tem que fazer um processo. Vocês já perceberam, já viram uma postagem minha, inclusive. Eu e o Arthur, o coordenador, nós somos conselheiros do CREA. Já viram isso? Sim. Tá. Ele é o titular, eu sou o suplente. E o que a gente faz nessas reuniões lá do conselho? A gente recebe processos administrativos pedindo, muitas vezes, cassação de profissionais. E ali a gente vota se tal profissional agiu de má fé ou não, entendeu? Sim. E aí, só que aí o CREA tem que haver uma denúncia, né? Aí o CREA abre o processo administrativo e coloca lá para os conselheiros votarem, entendeu? Então, quer dizer que, vamos falar nessa situação, vai ter um processo que o engenheiro tem que ir lá fazer a sua defesa. Mas o CREA, se ele não tiver uma denúncia no CREA, o CREA não vai em cima deste processo para... Não, mas quando acontece isso, o próprio CREA vai na obra, visita, verifica se tem profissional, até porque o Ministério Público pode intimar o CREA a fazer isso, se ele não fez, entendeu? Ah, certo. Então, assim, o CREA já é de praxe, já. Acontece um problema desse tipo, o CREA já vai na obra, faz o levantamento dela lá, né? E aí ela abre um processo administrativo contra o profissional, que pode, às vezes, levar 1, 2 anos. Tem profissional que, mesmo fazendo besteira, ele continua trabalhando. Entendi. Entendeu? Por exemplo, eu lembro que no começo desse ano, ou no final do ano passado, a gente estava com uns processos lá de profissionais de 2016, 2017 ainda. Então é meio complicado, meio demorado, mas às vezes o processo civil vai mais rápido que o processo do CREA. Entendi. Entendeu? Uhum. É isso aí, pessoal. Beleza? Vamos para o intervalo? Podemos ir para o recreio? Oi? Vamos para o recreio. Não entendi. Vamos para o recreio. Para o recreio. Vamos lá naquela lanchonete lá, né? Paga uma cerveja, professor. Ah, meu Deus do céu. Esse negócio de pagar cerveja à distância não dá certo. Pois é, né? Tá bom? O senhor tá devendo um apinho para mim de Minas Gerais desde o 3º ano. Eu não esqueci, não, tá? Nossa Senhora, meu Deus do céu. Eu já trouxe sapinho, já bebi, já acabou, já secou. Pois é, eu tô sabendo. Beijo no coração de vocês aí. Fique com Deus. Boa semana. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.
Acabou a aula? Zerou?